Bem, bem-vindo, bem-vinda a esta aula aqui de física, aqui do Aluno Ensina. Você que está assistindo em casa, espero que tenha um bom momento agora comigo, com o Murilo aqui, né? Eu sou o Rodrigo, sou professor de física da Frente 1, Eu sou o Murilo, professor de Física da Frente 2. e a Espero gente vai que fazer aqui um bate-bola aqui, uma aula que a gente vai conversar sobre a calorimetria, a fórmula Q-macete. Aqui a gente preparou 3 exercícios muito legais para você e a gente vai apresentar, né? Apresentar um método de resolução e os conceitos por trás deles, né? Em primeiro lugar, o que a gente vai, para introduzir aqui o assunto? A gente vai falar de conceitos básicos. Conceitos básicos. E que conceitos eu estou falando? Eu estou falando que para a gente ter troca de calor entre corpos, nós precisamos de certas condições. Uma delas é que haja contato entre os corpos, que é o contato térmico. E aproveito e trago o conceito oposto, que é o isolamento térmico. Ou seja, quando os corpos eles estão isolados termicamente, eles não trocam calor. Agora, a próxima pergunta. O que acontece a partir do momento em que tem contato térmico entre dois corpos? Acontece o seguinte. Esses corpos, enquanto houver contato térmico, eles têm a temperatura igualada. Se temos um corpo, um gelo, a 0 grau, e uma água que está a 20 graus, a gente junta, eles vão igualar a temperatura. O que está a 0 vai para, sei lá, 19, 18. O que está a 20 vai para, não sei, 18. Mas eles vão chegar à mesma temperatura. Nós chamamos isso de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Muito bem. E, a partir desses conceitos, né, a gente vai chegar agora no nosso assunto principal da revisão. Né? Calorimetria é um assunto que tem vários subtópicos, né? Para esta revisão, acabamos escolhendo aqui um tópico que tem uma prevalência muito interessante no Enem, uma prevalência maior do que outros tópicos. E esse tópico é o do calor específico. Calor específico, que é o calor que é necessário para aumentar a temperatura de um corpo, né? Por exemplo, a água, para você aumentar 1 grau, 1 grama d'água, 1 grama d'água, você precisa de 1 caloria. Essa é como a gente entende caloria, né? Bem, vou logo para o que interessa aqui, né? O calor específico, ele é representado pela letra C, né? E uma maneira muito comum de você encontrá-lo é nesse formato aqui, que é o calor específico da água, no caso, 1 caloria vezes grama elevado a menos 1 vezes grau Celsius elevado a menos 1. Não se assuste com esse monte de número. Eles estão aí para te ajudar. Eles vão direcionar você como resolver o exercício. Quando a gente estiver fazendo exercícios, nós vamos usar essa informação, esse monte de letra aqui para nos orientar. Né? Outras maneiras comuns de se representar, a gente tem outras, como por exemplo, que seria a mesma coisa aqui, 4,2 joules vezes grama menos 1 vezes grau Celsius menos 1. Nossa, mas mudou? Mudou. É o seguinte, gente, acontece que 1 caloria é a mesma coisa que 4,2 joules. Poxa, significa que exercícios que contêm calor específico, eles vão ter várias transformações de um valor para outro. Né? Caloria para joule e assim por diante. Bem, eu devo deixar bem claro que esse calor específico aqui, né, ele é o calor específico da água destilada, da água. E esses valores estão aproximados, né? Eu só digo isso, não é para decorar, é para usar de modelo. Esse é um modelo muito comum a partir do qual a gente vai resolver exercícios.
E eu começo com ele porque é a partir dele que a gente vai para a próxima etapa de uma resolução de exercício com calor específico, que é usar a fórmula, a famosa fórmula Q-macete. Vamos escrever então. ΔQ é calor, igual a M, que é massa, vezes C, que é calor específico, vezes ΔT, T maiúsculo. Por quê? Delta, temperatura. É diferença de temperatura, não de tempo. Não confundir. Né? Então, vamos escrever aqui uma legendinha? Vamos. ΔQ, calor. M, massa. O C, calor específico. Né? Deixa eu pôr um asterisco aqui. Calor específico. Tá aqui, ó. Calor específico está na fórmula Q-macete. ΔT é a diferença de temperatura. Diferença de temperatura. Agora, vamos fazer a ponte entre o calor específico e o Q-macete. Basicamente, o calor específico ele vai te fornecer as unidades. Você vê nele que, por exemplo, no topo, aqui, no topo, ele está 1 caloria vezes grama menos 1 vezes grau Celsius menos 1. Como você vai ler isso? Que quando eu criar a fórmula Q-macete, a unidade de calor vai ser caloria, a unidade de massa vai ser grama, a unidade de temperatura vai ser grau Celsius. É assim que você vai ler esse calor específico. Existe também o calor latente. Né? O calor específico, ele muda a temperatura. Enquanto que o calor latente, o que ele muda? Hein, Murilo? Fala pra gente aí. Acho que o mais importante de lembrar essa diferença entre os dois é que o calor específico ele vai estar lidando com estados únicos da matéria, ou seja, se eu tiver não transição, ou seja, se eu não estiver passando de um estado sólido para um líquido ou de um líquido para um gasoso, ela vai lidar com a matéria dentro do mesmo estado. O calor latente ele vai ser utilizado para a gente saber qual que é essa variação de calor que vai ter na matéria quando ela estiver sendo mudada de estado, quando ela estiver passando de um estado sólido para um líquido, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Essa diferença é fundamental. Né? Porque a gente não pode usar o calor específico quando estiver tendo mudança de fase. Ou seja, quando mudar do sólido para o líquido. Né? Por exemplo. Agora, Murilo, você está me ouvindo? Sim. Sim? Tá jóia. Então tá bom. Só que deu uma travada aqui, mas tá tudo bem. Eu não falei por cima de você, né? Não. Não, tudo certo. Então tô bem. Tô feliz com isso. Tô feliz com isso. É melhor para quem tá em casa. Fiquei com medo. Então tá jóia. Obrigado, Murilo. Fica à vontade para contribuir mais, tá bom? Com certeza. Tá muito boa aqui a conversa. Então, o que a gente vai agora fazer? A gente vai fazer exercício. A gente vai, né, vai lá e vê como é que faz. Né? A gente vai se virar, basicamente. Por isso que eu vou tirar essa tela de teoria. Opa, spoilers. Tirar essa tela de teoria aqui e colocar o nosso... Epa, esse é o segundo. Nosso primeiro exercício. Nosso exercício aqui, que eu vou nomear de exercício número 1. Né? É um exercício do Enem 2019, ou seja, um exercício super recente. E o que a gente vai aproveitar dele? A gente vai aproveitar dele não só a técnica do calor, né? Por aqui, número 1. Ele, não só a técnica específica para resolver exercício de calorimetria, mas também para resolver qualquer exercício, na verdade, né? De exatas. Né? E aí, eu vou escrever aqui do lado um mnemônico, assim, uma sequência que a gente vai seguir nos 3 próximos exercícios. E essa sequência é o seguinte. Ó, em primeiro lugar, você vai olhar para o exercício, fazer de conta que ele é uma pessoa, e você vai perguntar para ele algumas coisas. A primeira é, o que você quer? Não, você não está sendo rude, você está sendo direto. O que você quer, exercício? Vamos olhar para o exercício e ver o que o exercício quer? Ele quer a temperatura da água em graus Celsius, medida ao final do experimento. É isso que ele quer.
Segundo passo. O que você tem? Né? O exercício é uma pessoa. Você perguntou para ele, o que você tem? Bem, aí, essa fase ela demora um pouco mais, porque você vai ter que ler o enunciado, grifar alguns dados, e então conseguir então, tirar depois disso alguma informação importante. Primeira coisa que eu vejo aqui, eu estou lendo, tentando entender o que está acontecendo, né? Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju. Ok, ela queimou 2,5 gramas. Perfeito. É uma informação importante. Não sei se eu vou usar, mas hoje eu estou grifando. Para aquecer 350 gramas d'água. Ok, vai ser calor aqui. Vai aquecer, vai mudar a temperatura, talvez mude a temperatura, não sei. Né? Água, talvez seja líquida. Imagino que sim, né? Não está dizendo nada, mas a princípio sim. Aí um recipiente para diminuir as perdas de calor. Ok. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir, beleza. Então tem uma tabela nutricional cheia de informação. A gente depois vai tirar a informação da tabela, né? E da medida da temperatura da água, né? Agora eu voltei a ler o enunciado. Tô lendo o enunciado agora. Após a queima total do combustível, ela concluiu que 50%, meu Deus, o número, presta atenção no número, de energia disponível foi aproveitada. Excelente. O calor específico da água é calor específico. Meu Deus do céu. Tem calor específico na questão. Então isso vai nos ajudar. E a temperatura inicial era de 20 graus. Temperatura inicial 20 graus. Eu vou grifar aqui embaixo também o que ele quer, né? Vou grifar de roxo, que é a temperatura da água em graus Celsius, medida ao final do experimento. É basicamente isso que ele quer, né? Bem, ok. Eu tenho várias informações, tem informação da tabela também que eu não grifei, mas elas existem, né? E isso é tudo? Não. Vamos para a terceira etapa. A terceira etapa aqui do nossa listinha, ela consiste em como posso ajudar? Como se você estivesse conversando com uma pessoa. Essa pessoa é o exercício aqui número 1 do Enem 2019, né? E você pergunta para ela, como posso te ajudar? Como posso ajudar? Bem, você sabe o que ela quer. A temperatura da água, em graus Celsius. Ela te fornece várias informações e ela pede ajuda. Socorro, eu preciso de ajuda. Né? Então aí que você entra com seus conhecimentos de física, para poder resolver. Né? Vamos lá, então. A gente vai, então, planejar como chegar na temperatura da água. Rodrigo, antes de continuar o exercício, eu só queria falar que essa listinha que você fez de como resolver o exercício, eu acho que ela é válida quando se trata de Enem para todas as matérias, praticamente. Eu acho que ler a pergunta primeiro, antes de ler a questão, muitas vezes vai fazer o aluno ganhar muito tempo na prova, porque muitas vezes o texto do Enem não serve para nada. Às vezes só com uma pergunta lá de baixo, com alguma informação, você já consegue responder direto. Então, acho que é uma listinha aí que é meio que válida para a prova inteira, não só para as questões exatas. Cara, concordo muito com você, Murilo. Especialmente porque é Enem. Porque existem provas por aí no mundo, né, que nem são para entrar na faculdade, que não vale a pena usar essa sequência. Por exemplo, aqui na medicina, né, tem umas provas que são assim. Mas, no caso do Enem, no caso do Enem não adianta. Tem muito texto inútil. Fundamental. Sim. Então, obrigado pelo comentário, Murilo. Voltando para a questão. Oi? Voltando para a questão agora. Voltando para a questão. A gente já estava aqui A gente agora, olha só que interessante. A gente está na terceira etapa, que é a etapa como posso ajudar. É basicamente você sabe onde quer chegar, que é a temperatura da água. Você agora tem que saber de onde você vai, qual é o seu ponto inicial. Eu vou te dar a dica. Quando ele dá calor específico, o ponto inicial, o ponto de partida é o calor específico. Escreve aqui. C igual a uma caloria, vezes grama menos 1, vezes grau Celsius menos 1. Pronto, só copiei do enunciado. Agora, a partir dessa informação aqui, o que eu vou fazer? Eu vou, basicamente, eu vou escrever a fórmula Kimacete. Então, essa é uma informação que tem que levar de casa para a prova. Quando aparece calor específico na questão, você já tem que, na hora, pensar que você pode usar Kimacete. E, normalmente, você deve usar Kimacete.
E aqui macete é ΔQ igual a MC vezes C vezes ΔT. ΔT é temperatura, não é tempo. Sempre vou repetir isso. E então, você olha e pensa, pô, beleza, eu lembrei do que macete, mas de que forma o calor específico é útil para mim agora? Simples. As unidades do calor específico são fornecidas, né, as unidades da fórmula são fornecidas pelo calor específico. Unidades. Qual é a unidade de calor? É caloria. Qual é a unidade de massa? É grama. Poxa, mas não podia ser quilograma? Podia. Mas no caso aqui, para você adequar, deixar tudo na mesma linha, no mesmo patamar, você tem que colocar na mesma unidade que o calor específico, para ficar tudo igual. Qual que é a unidade de calor específico? A unidade de calor específico já está aqui em cima, já escrevi. A unidade de temperatura é graus Celsius. Aí você, beleza, você está planejando como resolver a questão. Você olha e você vê o que ele quer. Ele quer a temperatura da água. Tá, ele quer a temperatura da água. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai agora ver que temperatura é essa? A temperatura final do experimento. Você olha para o macete e você tem que lembrar que o delta T, delta qualquer coisa, é o final menos o inicial. Então, o delta T, olha só que interessante. Eu vou até pôr uma caixinha aqui. O delta T, ele é a mesma coisa que temperatura final menos temperatura inicial. Né? Eu vou deixar essa caixinha. A gente vai aproveitar essa... Opa! A gente vai aproveitar essa caixinha? Vai. Agora mesmo. Vou substituir o ΔT por isso. Ficar como? Q igual a MC vezes temperatura final menos temperatura inicial. Perfeito, né? Aí... Maravilha. Maravilha. Tá bom. Tá ótimo. Agora, a gente presta atenção se o próprio exercício já forneceu aquilo que a gente precisa. Vamos lá. A segunda pergunta é, o que você tem do exercício? A gente já grifou em vermelho, né? Sem contar a tabela. A tabela também conta. Né? O calor. A gente tem o calor? Ainda não. A gente precisa compor informações. A massa. Massa do quê? Daquilo que vai esquentar, que vai aumentar a temperatura. Né? O que é, no caso? Água. Né? Massa é água. Então, isso aqui eu vou grifar que eu sei que eu tenho. A temperatura final, ela não tem, mas é a resposta. Então, eu vou deixar de roxo aqui. Né? E a temperatura inicial, eu tenho também. A temperatura inicial, ela é de 20 graus Celsius. Vamos substituir os valores? Ah, claro, eu pulei o Czinho, né? Poxa, não posso pular. A gente também tem o Czinho. Ele vale 1. Né? Vamos copiar os valores, então, que a gente já sabe. A gente sabe que o ΔQ... Não, a gente não sabe o ΔQ ainda, mas vamos descobrir. O ΔQ está aqui, eu só copiei, não fiz nada. O M eu vou substituir pelo quê? Pelo tanto de água que foi substituído, tanto de água que foi aquecido. Né? Quanto que foi aquecido? 350 gramas de água. Tá aqui em cima, ó. Acompanha a setinha do mouse. A setinha aqui. Ó, 350 gramas. A unidade corresponde à unidade do exercício? É em grama? Sim, é em grama. Então copia do jeito que tá. 350. Nem muda, não rela. Deixa assim. Agora, C. C é 1. Uma caloria vezes não sei o quê. É 1. Põe 1 aqui. Vezes temperatura final, não sei, eu vou descobrir, né? É a resposta, né? É o que eu quero. E temperatura inicial é 20, né? Tá lá no enunciado. 20, pronto. Ok, olha que promissor isso aqui, que lindo. Você tem só a resposta e o ΔQ. Se você chegar no ΔQ, você acha a resposta, né? Aí eu vou fazer, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora abrir outro quadrinho aqui. Por quê? Porque eu vou agora resolver de maneira paralela, né? Descobrir esse ΔQ aqui que está querendo se escondido, está escondido no exercício. Vamos descobrir o ΔQ. O ΔQ, eu tenho que ver que, caramba, meu, onde está a energia aqui? Eu olho, eu procuro energia, caloria, pá, eu achei na tabela quilocaloria. Pô, tem quilocaloria. Legal. Mas essas quilocaloria é o quê? São 70 quilocaloria. Olha, a gente vai ter que fazer outra conversão. Quilocalorias que valem 10 gramas. Do quê? 10 gramas de castanha, de caju. Obrigado, Murilo. Fica à vontade.
E, bem, a gente não tem 10 gramas. A gente tem 2,5. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma regra de 3. Regra de 3. Né? X, né? Aí a gente faz a regra de 3 aqui, né? Quanto que vale X? Eu já fiz em casa, né? A conta. Vai ser, daí na hora da prova você faz a regra de 3 normal. E, bem, basta dividir por 4, né? 70. 70 por 4 é 17,5 quilocalorias. Ok. Ok, chegamos nisso. Agora, você tem que lembrar que muito importante entender o exercício. Né? Você tem que entender o que está acontecendo. O que são essas 17,5 quilocalorias? Quando você chega um valor para você olha, você não, tá bom, é isso, ponto. Não, não é isso. Você lê o que significa 17,5 quilocalorias. É a energia quando você queima esse tanto de castanha de caju. Aí você vai no exercício e vê, beleza, essa energia, ela vai para a água? Ó, na verdade, acompanha comigo no enunciado, tá dizendo aqui, a professora, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Quer dizer que desse 17,5%, quanto que é aproveitado de fato? Aí eu já vou pôr aqui, ó, embaixo, que o nosso ΔQ, que é o calor, né? É o calor que vai ser transferido para a água, não é 17,5, é metade. Metade. Então, se dividir por 2, vai ficar 8,75. Perfeito. Quilocalorias. A gente está quase terminando o exercício. Agora a gente volta para o fundamento aqui do tópico de calor específico, que é ver as unidades. É um dos erros mais comuns de estudantes aqui nesse tema, é você errar a unidade. Veja, você precisa achar o calor em caloria, não em quilocaloria. Então você vai ter que converter, né? Por isso mesmo eu vou aqui criar outra coluna, né? Vou criar outra coluna, vou separar desse tema de cima que vai ficar um pouco loculado aqui, né? Eu vou terminar o exercício, né? Por 3 pontinhos aqui para terminar o exercício. E vamos lá, vamos terminar o exercício. 1 quilocaloria, quanto que vale 1 quilocaloria? Vou até deixar em verde, melhor, né? Deixa eu ver. Uma quilocaloria é a mesma coisa que 1000 calorias. Opa, não coube. Vou colocar uma em cima do outro. 1000 calorias. Pronto. Uma caixa. Então, eu só preciso multiplicar por 1000? Exatamente. Só preciso multiplicar por 1000. Então, quer dizer que, se eu pegar aqui o meu dataQ, que é 8,75 quilocalorias, eu passo para outra linha igualando, eu posso só multiplicar por 1000, que já chega em caloria? Isso mesmo. Os zeros andaram para a direita e virou caloria. Vai substituir, né? Por isso eu vou precisar de mais espaço, né? Eu vou pedir licença para poder apagar aqui em cima. Como se trata de um vídeo gravado, então eu fico mais tranquilo porque eu sei que você pode voltar um pouco para conferir, né, se for necessário, né? Por isso que eu fico mais tranquilo. Então vamos lá, vamos continuar. Eu vou substituir aqui o delta aqui por 8.750, igual a 350. O número 1, fator neutro, multiplica 350, some, não existe mais. O número 1, quando multiplica qualquer outro valor, ele desaparece. Ok, então eu ignoro. Eu copio o TF, eu subtraio por 20, né? Basicamente, eu copiei essa fórmula daqui de baixo, né? Eu só passei para cima. Agora eu vou, né, usar minhas habilidades matemáticas para descobrir que a temperatura final é 45 graus Celsius. Alternativa D, C de cachorro. C de cachorro. Yes. Isso aí, pessoal. Beleza? Vamos pro próximo exercício? Algum comentário, Murilo? Fica à vontade. Acho que não, acho que o exercício foi resolvido de forma perfeita. Acho que são esses os detalhes que tem que tomar cuidado, você pontuou perfeitamente, não tem nada para falar, não. Isso aí. É isso. Então, tá ótimo. Então é isso. Então, pá! Olha o que eu fiz aqui, que loucura. Eu tirei só o exercício. Agora eu vou passar para o próximo.
Vou apagar um pouco aqui. Esse exercício, gente, ele tem uma coisa muito interessante. Você pode resolver ele de 2 jeitos diferentes. Os 2 estão certos, só que um jeito você sofre e o outro jeito você não sofre. Eu vou resolver do jeito que você não sofre e depois vou fazer um comentário para explicar o outro jeito, tá? Só para a gente poder também discutir um pouco como resolver questões de maneira mais fácil para ganhar mais tempo no Enem, né? Vamos lá. Aqui, questão número 2, agora. Né? Eu percebo que, de propósito, eu mantive esse quadro aqui do lado para a gente continuar se orientando por essa ordem, né? E a gente vai resolver agora o exercício nessa sequência. Primeira pergunta, o que você quer? Murilo, o que o exercício quer? Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a qual fração da potência na condição superquente? Então, Muito bem, basicamente, ele ele quer... pede uma razão entre as potências. Então, ele pede... Isso, é isso. Perfeito. Perfeito, Murilo. Nossa, excelente. Eu tô feliz, é isso. Eu tô feliz demais. Exatamente isso que eu queria ouvir de você. Obrigado. Sabe por quê? Porque o Murilo já decifrou o hieróglifo, o enigma aqui. O que o Murilo falou que é muito importante? Que a gente vai... Cara, eu vou grifar, mas não tá perfeito. Mas tô grifando aqui, né? Eu vou pôr uma seta aqui na palavra-chave do objetivo, que é fração. Fração. O Murilo explicou. Fração, uma divisão, né? Número em cima, número embaixo. É isso. Você, aluno, você está fazendo Enem. Você não tem obrigação de, enquanto você lê o objetivo, de entender tudo o que está acontecendo. Às vezes você, não entendi. Tá bom, lê o enunciado aí, você pode tirar mais inspirações, né? Mas no caso, o Murilo, ele já sacou, né? Sacou o que precisa. Uma divisão, né? O que pelo quê? Aí, quando você lê a potência na condição morno, corresponde aqui fração da potência na condição superquente, que número fica em cima, Murilo? A potência corresponde a uma fração da superquente. A morna vai ficar em cima. Exatamente. PM, né? Eu vou escrever aqui, Eu quero, PMzinho, eu né? quero o quanto da morna equivale ao total da superquente. Isso. Por isso, para eu Essa ideia. conseguir essa razão, eu preciso dividir pelo quê? Pela potência da condição superquente. Exatamente. Eu vou escrever PS como potência da superquente. Vai ficar isso. PMzinho e PSzinho. Vai ficar desse jeito. Tá? Esse é o objetivo. E agora, amigo, amiga que está em casa, a gente, quando vê uma oportunidade, que a gente faz? A gente agarra essa oportunidade. Não é verdade? A gente, a partir do momento que descobre que essa é a resposta, essa é a resposta. PMzinho sobre PSzinho é a resposta. A gente já pensa, vamos. Se você já vê, você não precisa seguir essas etapas, você já pode pular etapas se você já vê uma oportunidade. No caso, qual oportunidade que é? Eu vou deixar em letra verde aqui a oportunidade. A oportunidade de que, sabendo que potência é a mesma coisa que a energia. Então, vamos escrever delta Q. Delta Q, calor é um tipo de energia. Então, tudo bem. Sobre tempo, delta Tzinho. Vamos lá, de novo. É potência, energia sobre o tempo. É o tanto de energia que ocorre, né, que existe sobre um tempo determinado, né? E quais são as unidades? Da potência é watt, né? Que significa joule por segundo. É quanto joule que é produzido por segundo, né? Isso é potência. Né? Agora, você percebeu que esse delta Q ele é familiar, né? Poxa, eu já vi ele antes. Você acha que pode substituir pelo que macete? Pode, pode. Então, é uma situação, gente, em que. Opa, eu tô pondo errado aqui. Enquanto na potência é temperatura, aqui nossa, troquei. Enquanto na potência é tempo, aqui no calor é temperatura. Então, vamos lá. Poxa, Rodrigo, você tá pulando etapa, você passa. Eu sei. É que eu tô vendo oportunidade, eu não posso deixá-la escapar. Vamos lá. E nem é isso, gente. Às vezes você vê a oportunidade e vá atrás. Seja feliz. Ó, vou criar uma coluna aqui, tá? Uma outra coluna, e a gente vai continuar agora de cima para baixo. Tá? Eu vou substituir a potência pelo calor. E vamos fazer passo a passo para a gente fazer caprichadinho essa questão. Olha só.
primeiro lugar, a gente sabe que a resposta é potência da temperatura morna, né, da ducha, pela potência da S. Aí você pode substituir os valores, né, o PM aqui, morno, por ΔQ, que é morno, diferença de calor morno sobre o tempo decorrido. Aí substitui a potência do S pelo equivalente do S, que é ΔQS e ΔTS. Tá vendo que eu coloquei o tempo igual? Tempo igual? Então, já chego lá. Já falo por quê. Antes eu vou substituir o ΔQM, tá? ΔQM aqui. Eu vou colocar, em vez de ΔQM, eu vou colocar a massa da água morna vezes o calor específico da água morna. Eu vou deixar assim, tá? Depois eu comento. E a diferença de temperatura da água morna, dividido pelo ΔT, de tempo, não confundir. O de cima é temperatura, o de baixo é tempo, não confunda. Dividido por massa superquente, de água superquente, vezes o calor específico da água superquente, vezes delta Tsão, que é temperatura do superquente, a diferença de temperatura do superquente, divididos por diferença de tempo. Agora, beleza. Você montou a fórmula. Não resolve, deixa quieto. Eu sei que dá vontade, mas não resolve. Por quê? Porque você pode pular etapas, mas você não pode deixar de fazer etapas. Você tem que entender o exercício. Você tem que ler o enunciado, ver o que está acontecendo e ver se está fazendo certo. Poxa, eu nem li o enunciado. Tipo, vamos lá. No manual fornecido pelo fabricante. Murilo, você quer ler, Murilo? Não, posso ler, mas não era isso que eu ia falar. É que mesmo a gente sem ler o enunciado, olha quanta coisa a gente já conseguiu escrever, né? Quanta informação a gente consegue tirar só da pergunta. Quanto pensamento a gente consegue fazer de desenvolvimento do exercício só lendo lá embaixo. Então... Verdade. Nossa, perfeito, Murilo. Então... Esse é um exemplo de sucesso, né? De ler a primeira pergunta. Sem dúvida. Nem sempre isso acontece, mas quando acontece, é pra ficar feliz. Mais algum comentário, Murilo? Fica à vontade. Não, acho que é isso. Quer que leia a pergunta? O enunciado? Fica à vontade. Faça os comentários devidos. Perfeito. Então vamos lá. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com variação da temperatura da água em função da vazão para 3 condições: morno, quente e superquente. Aqui, nessa primeira frase, o que a gente tem de importante? A gente tem a tensão que está aplicada, mas que nesse caso não vai ser muito importante. Eu acho que a gente não vai usar ela. E ele te fala que tem 3 temperaturas. Só que para o nosso problema, a temperatura quente não importa. Então a gente vai se preocupar só com o que é morno e com o que é super quente. Bom, exatamente. Vamos lá. Na condição super quente, a potência dissipada é de 650 watts. Essa já é uma informação importante que a gente pode verifar. A gente pode usar. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joules por quilograma grau Celsius e a densidade da água igual a 1 kg por litro. Muito bem. E com base nessas informações, aí ele pede a razão entre as potências, como a gente já tinha lido. Então, basicamente, a gente estava no caminho certo, né? A gente só viu que tem muitas outras informações, né? Agora, a pergunta mais importante foi respondida. A gente está no caminho certo? A gente está no caminho certo. A gente está fazendo certinho. Então, a gente vai prosseguir, né? É muito importante certificar. Imagina, ficar fazendo questão sem ler enunciado. Mas, enfim. Murilo, seguinte. O Murilo, ele é um convidado aqui. Ele não viu essa questão antes. Tá? Eu fiquei horas fazendo essa questão. Então, eu tenho informação privilegiada, né, de que essa potência dissipada de 6.500 vai precisar usar, né? Por quê? Acompanha comigo. Murilo, vamos usar agora nossas habilidades de cortar números e, cortar alguns valores aqui? Por exemplo, o que você acha, Murilo? Você acha que o calor específico da água morna é diferente do calor específico da água superquente? Não. Não, é a mesma coisa. Então, a gente vai
a gente sabe que eles têm o mesmo valor, são iguais. Então eu vou tirar o C aqui, vou colocar o CM e vou colocar só C. Vou tirar o CS e colocar só C. Por quê? Porque eu sei que eles têm o mesmo valor, então eu coloco a mesma letra, né? O calor Substituir específico. Opa, desculpa. o calor. Eu ia falar que o calor específico da água ele só vai mudar quando a água mudar de estado. Por Perfeito. exemplo, da água líquida é diferente do gelo e do vapor, por exemplo. Mas toda Isso. água líquida, independente da temperatura dela, tem o mesmo calor específico. Perfeito, Murilo. Ixi, eu saí. Vamos lá, Murilo. A gente parou onde? A gente parou no, né? A gente estava aqui, a gente descobriu que a gente estava no caminho certo. A gente vai agora pegar de onde a gente parou lá atrás e continuar a partir de então, né? E vamos lá. Primeira coisa, a gente estava vendo o calor específico, né? A gente descobriu que ele é igual, colocou letras iguais. Ou seja, eu tirei. Lembra que antes estava CM e C e CS aqui? Então, eu tirei porque eles têm o mesmo valor. Então, eles têm o mesmo valor, não precisa ter sobrenome, só precisa ter nome, que é calor específico. Agora, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse ΔT aqui, né, que é o ΔT do M, né? E por que eu não coloquei sobrenome dele também? Porque é o seguinte, eu vou agora usar um recurso que é muito comum, que é eu vou criar uma situação e a partir dela eu vou retirar valores. Por quê? Porque lembra que a gente passou pela segunda etapa, o que você quer? Que é quais a gente viu, entendeu o exercício, viu que informações ele tem? Então, ele tem um gráfico muito legal, um gráfico com bastante informação, né? A gente vai agora aproveitar esse gráfico, né? Por quê? Porque a gente percebeu, vendo a expressão, a resposta, isso aqui que está aqui, eu vou até circular, vou circular com um roxo, que é a cor de resposta. Isso aqui é a resposta. Isso aqui é a resposta. O problema é que ela está bruta, precisa ser refinada. A gente vai precisar então de temperatura, massa, ΔT. Meu, como que a gente descobre isso? Seguinte, a gente tem um gráfico que tem ΔT, ótimo, excelente, e esse ΔT, ele está em função de vazão, que é litros por minuto. Aí você vê, poxa, litros por minuto, não tem nada a ver, pá, beleza. Só que você vai combinar o que tem no enunciado. Está escrito litros por minuto aqui, ok. Lembra que o enunciado deu essa informação, 1 quilo por litro. 1 quilo por litro. Quer dizer que essa vazão, sabe como que você vai interpretar? Da seguinte forma, que você pode ler como litro por minuto, eu leio como quilo por minuto. Afinal, 1 litro vale 1 quilo aqui, pelo enunciado. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer eu vou pegar essa informação de que em um minuto passa 1 quilo e eu vou chegar para a próxima etapa da minha resolução, que é a condição. Em 1 minuto, olha só como eu vou fazer. Em 1 minuto, eu tenho os seguintes valores. A massa em quilogramas, ela vai ser dada pela vazão, né? Tipo, se a vazão for de 1 litro por minuto, então em 1 minuto vai ser 1. Se a vazão for de 2 litros por minuto, então a vazão vai ser então a massa vai ser de 2 quilos. Estão acompanhando meu raciocínio? Se a vazão for de 3 quilos, então a massa vai ser de 3 quilos em 1 minuto. O raciocínio é esse. Agora, qual que você escolhe? 1, 2, 3, 4? Você é livre, você pode escolher o que você quiser. Só que tem um valor aqui que ele vai fornecer dados precisos. Qual o valor que é? Bem, não, tem que prestar uma certa atenção aqui no gráfico, mas nós conseguimos perceber aqui. Esse número 3 aqui, quando a vazão é de 3 litros, né, as temperaturas elas estão alinhadas, como se fossem os planetas alinhados. Sabe? Então, você tem aqui a primeira curva, que corresponde a quanto? 12 graus. A segunda curva, que é cerca de 20, não sei, 22. E a terceira curva aqui, que vai ser de 32. E por que eu escrevi especificamente essas curvas? Porque a primeira curva, a gente viu no enunciado,
que ela corresponde na legenda aqui à água morna. A terceira curva, a água super quente. Exatamente as águas que a gente precisa descobrir, que a gente precisa pegar a temperatura para poder colocar na fórmula, né? Então, a gente já sabe que olha só, eu vou puxar setas para ficar menos bagunçado, tá? O 32 graus é o delta T. Isso aqui não é a temperatura da água, isso aqui é a diferença de temperatura, é o delta T direto. Perceba que o delta T está dado direto, né? É o delta T de quem? Da água super quente. Então, qual é o sobrenome do delta T? É o S, da família S, super quente. E o 12 graus, eu vou puxar uma seta, ele vai ser a diferença de temperatura, só que de quem? Da água morna. Qual o sobrenome da família morna? Mzinho. Delta T, Mzinho. Pronto. E a partir daí, eu consegui informação importantíssima. Importantíssima. Tipo, qual? De que os meus delta T's, eles valem 32 e 12. Eu posso substituir depois. Agora, qual que é a massa? Vamos voltar aqui para a coluna, aqui embaixo. Qual que é a massa de água que acaba saindo em 1 minuto de vazão? A massa é de 3 quilogramas. Agora eu coloco 3 quilogramas. Tem mais coisa. Qual que é o delta T? Qual que é o tempo decorrido em 1 minuto? É 1 minuto. Né? 1 minuto. Por isso que eu deixei o delta T sem sobrenome na fórmula, porque eu ia usar a mesma condição, valendo 1 minuto para os dois. Né? E agora, qual que é? A massa a gente já descobriu, beleza. Mas, pô, Rodrigo, a massa do morno e do super quente não são diferentes? Não, não estou usando para o morno a condição da vazão de 3 quilos por minuto? Tô. Eu não estou usando para o super quente também 3 quilos por minuto? Tô. Então a massa vai ser a mesma. Pronto. O MM e o MS têm o mesmo valor, né? Poxa, quer dizer que vai dar para cortar um monte de coisa. Vai dar para cortar muita coisa aqui. A gente vai agora resolver a questão. Olha como fica. Olha só. E a gente vai passar a fração de baixo passa multiplicando a de cima, né? Passa. Cabe aqui? Vai caber. Eu faço caber. M vezes C. Percebeu que eu não pus o sobrenome do M. Por quê? Porque agora vale a mesma coisa que o outro de baixo. Por que eu vou pôr sobrenome? Né? M vezes C vezes delta T M. Vezes, vamos lá, eu passei multiplicando a fração de baixo. Então, o delta T de tempo, né, ele fica em cima. Agora, embaixo vai ficar a massa do S, que é a mesma coisa aqui de cima, o C, e o delta temperatura do superquente. E o delta T, né, do valor do morno, né? Agora vem a magia, meus amigos. Agora vem a magia, né? Só para deixar claro de onde veio cada coisa, eu vou pôr sobrenome mesmo sabendo que eles têm o mesmo valor, porque para depois não confundir, tá? Mas quer saber de uma coisa? Não faz diferença. Eles têm o mesmo valor. Eu vou cortar o tempo com o tempo, porque eles valem a mesma coisa. Vou cortar a massa com a massa, ambas valem 3 quilos. Eu vou cortar o calor específico também com calor específico, que tem o mesmo valor, não muda, né? Como o Murilo explicou anteriormente. E agora sobrou o quê? Delta TM, delta TS. Quanto que vale cada um? Delta TM vale, né? Vale 12. Quanto que vale delta TS? 32. Agora é só simplificar. Divide em cima e embaixo. Em cima por 4, divide embaixo por 4, uma manobra de fração aqui comum, né? E você tem 3 por 8, que é exatamente a resposta. Tudo bem? Alternativa D, né? De dado. Que D. Uhul. E outra coisa. Você percebeu que essa questão, ela tem, né, calor específico igual a 4.200 joules sobre quilograma vezes grau Celsius. Essa questão, você poderia começar a resolver do jeito que eu fiz anterior? Poderia. Tá errado? Não tá. Só que ela daria mais trabalho. Trabalho de braçal mesmo, de fazer conta matemática, sabe? Ter que aproximar, fazer muito manobra. Então, ficamos por aqui, né, Murilo? Acho que é isso. 40 mil, né? Uhum. Muito obrigado pela paciência, pessoal. Muito obrigado pela disposição, pela atenção, pelo carinho aqui, né? Murilo, uma palavra final.
Quero agradecer mesmo a presença de todo mundo. Muito obrigado por assistirem a aula. E eu quero desejar uma boa prova para todos. Vão tranquilos, vão com calma e vai dar tudo certo. Confio em vocês que vai dar Obrigado, tudo Murilo. certo. Legal, Murilo. Muito importante essa mensagem de apoio, né? Vai dar tudo certo, gente. A gente está fazendo isso para vocês chegarem bem preparados para o Enem. Tudo de bom, um abraço. É isso, até mais. Até mais. Olá, meu nome é Murilo e essa é a minha aula para o aulão do Enem que a gente vai fazer aqui no Aluno Ensina. E eu vou tratar da parte da revisão de circuitos elétricos. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios que já caíram no Enem para dar uma revisada no conteúdo e ver como essa prova costuma cobrar a parte de circuitos elétricos. Bom, vamos começar com esse exercício, que ele é basicamente de análise de gráfico. Bom, a primeira dica que eu dou quando vocês forem fazer a prova é: comecem lendo a pergunta e depois vai ler o texto. O Enem ele tem o costume de colocar alguns textos muito longos que não tem necessidade de você ler para responder a questão. Vamos ler a pergunta então. O valor da resistência elétrica da polianila na presença de altas concentrações de amônio em ohms é igual a... Bom, eu não sei nada de polianila. Na presença de alta concentração de amônio, não tenho ideia o que acontece com ela. Então vou ler o textinho aqui em cima. Vamos lá. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônio, gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. A polianila é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta às altas concentrações de amônio. Na ausência de amônia, a polianila se comporta como um resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que, na ausência de amônia, a polianila tem a resistência dela se comportando de acordo com o gráfico mostra, e quando ela está em alta concentração de amônia, essa resistência fica 4 vezes maior. Bom, então é simples. O que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular a resistência quando a gente precisa calcular a resistência quando a gente não tem uma concentração de amônia alta e depois multiplicar essa resistência por 4, porque é o que o enunciado nos diz para fazer. Bom, esse é um resistor do tipo ôhmico, porque a gente vê que ele segue uma reta, ele tem um comportamento linear em relação da voltagem em relação à corrente. Dessa forma, eu posso escrever a equação U é igual a R vezes I, que todo mundo conhece, que é a primeira lei de Ohm. Eu posso pegar qualquer ponto do meu gráfico para calcular a resistência. Eu vou escolher esse ponto aqui, porque eu quero, que vai ficar com 1 de tensão. Eu vou ter 2 vezes 10 a menos 6 amperes de resistência, de corrente, perdão. Fazendo essa conta, eu chego que a minha resistência é de 0,5 vezes 10 a sexta. Aqui que fica a pegadinha do Enem, porque eles colocam uma resposta igual a essa, porém não é a correta, porque o enunciado perde quando está em altas concentrações de amônio. Então a gente tem que multiplicar esse resultado por 4. Fazendo isso, a gente obtém que a resposta correta é 2 vezes 10 a sexta. E é a letra E. Um exercício muito simples que basicamente só tem que fazer a análise do gráfico e prestar atenção no enunciado porque tem uma pegadinha ali no final. Vamos fazer outro exercício que trata de gráficos. Nesse ele quer que você... Vamos ler primeiro, depois eu explico. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10I mais I quadrado. O gráfico da resistência elétrica R do resistor em função da corrente I é... Aí ele te dá essas 5 opções de gráficos e a gente tem que ver qual é o gráfico que representa a função da resistência
quando a minha tensão tem este comportamento aqui que foi dado no meu enunciado. Basicamente, o que a gente vai fazer? A mesma coisa do exercício anterior. A gente vai pegar a equação U é igual a R vezes I, só que o meu U é a minha tensão aqui, no caso, né? Eu vou substituir ela por 10I mais I quadrado. Eu obtenho uma equação dessa forma, esse I aqui eu passo dividindo, e eu chego que minha resistência é dada por I mais 10. Essa é a função de R. É o R em função de I, perdão, que foi encontrado. Agora eu preciso, dentre aqueles 5 opções de alternativa, encontrar qual gráfico melhor representa essa equação. Então vamos procurar. Para procurar, uma das formas mais fáceis de fazer é testar no zero. Quando o meu I for zero, eu vou obter que o meu R é igual a 10. Fazendo isso, e eu olho para os gráficos, eu vejo que a opção A pode ser, porque quando o meu I é zero, o meu R é 10. A opção B eu já descarto, a opção C eu também já descarto, porque ela está falando que quando o I for zero, o R é zero, e é mentira, pela nossa equação. A opção D pode ficar, porque quando é 0 é 10, e a opção E pode ficar, porque quando 0 é 10. Agora eu vou tentar testar um ponto seguinte. Sei lá, 1. Quando eu faço o I igual a 1, o que eu chego? Eu chego que minha resistência é igual a 11. Opa, aqui já deu errado, porque aqui ele está falando que minha resistência é constante, independente do I que eu colocar ali dentro. Dessa forma, eu só fico com a opção de ser a alternativa D ou a alternativa E. Se eu observar para minha equação, é uma equação que tem caráter de comportamento linear. Ou seja, ela vai me dar uma função que é uma reta. Dessa forma, a única alternativa que pode ser correta é a letra D. Bom, dando continuidade, agora vamos entrar e falar um pouco sobre os resistores. Os resistores, se vocês lembram, a gente pode associar eles de duas formas. Ou a gente associa eles em série ou em paralelo. Quando a gente associa os resistores em séries, o que acontece? A gente tem que uma corrente que vai passar por eles, vai passar a mesma corrente por todos, porém a tensão em que cada um está aplicado, a diferença de potencial entre cada um, é diferente. Para eu calcular a resistência equivalente quando meus resistores estão ligados em séries, o que eu tenho que fazer? Apenas somar a resistência de cada um. Quando está ligado em paralelo, a minha resistência equivalente ela é um pouquinho diferente de ser calculada. Eu tenho que calcular 1 sobre minha resistência equivalente, que vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, como está indicado no caso aqui. Se eu tiver mais resistores, é só somar da mesma forma. E aí depois no final, não pode esquecer de inverter esse termo para você ter a resistência equivalente, senão você vai estar calculando sempre 1 sobre ela, né? Bom, e o que é importante saber de quando eles estão ligados em paralelo é que a diferença de potencial ela vai ser a mesma para todos os componentes que tiverem entre o mesmo potencial, né? Entre a mesma diferença. Nesse caso, os três estão aplicados entre A e B. Tendo essas informações, vamos dar uma olhada em mais uns exercícios de circuitos elétricos. Bom, esse primeiro exercício, vamos dar uma lida nele, porque ele é um pouquinho diferente, ele é legal. Ele caiu na prova do Enem de 2016. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseira. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema, foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, o 2H, o HB e o 6B, para efetuar 3 traçados distintos, como está indicado nessa imagem. Munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez um desenho de um sorvete de casquinha, utilizando-se desses traços. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medidas com o auxílio de um ohmímetro, ligados nas extremidades das resistências, são mostrados na figura, que é essa figura aqui do coninho de sorvete. Verificou-se que os resistores obedecem à lei de Ohm, ou seja, U igual a RI está valendo. Beleza.
Tendo isso em mente, o que o exercício quer que a gente faça? Na sequência, conectou o estudante, né, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e, em seguida, conectou os terminais B e C, anotando as leituras da resistência AB e da resistência do terminal BC. Ao estabelecer a razão entre RAB e RBC, qual é o resultado que o estudante obteve? Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar o nosso ohmímetro, que é o nosso medidor de resistência, e vai ter que ligar ele de duas formas diferentes nesse circuito e medir qual que é a resistência equivalente no circuito como um todo quando ele for ligado dessa forma. A primeira forma que a gente vai ligar é colocando um terminal aqui no A e um terminal aqui no B. Dessa forma eu posso redesenhar o meu circuito porque é mais difícil olhar ele no formato de uma casquinha de sorvete. Então, para redesenhar ele, o que a gente faz? A gente pega, como a gente quer do terminal A até o terminal B, a gente vai ligar todos os fios que estão entre esses terminais. Pegando do A para o B eu tenho 5 kΩ, aqui eu tenho 20 kΩ, e aqui eu tenho, passando pelo ponto C, duas resistências em séries de 10 kΩ. Calculando a resistência entre A e B, o que a gente encontra? Que 1 sobre RAB vai ser igual a 1 sobre essa resistência, mais 1 sobre essa resistência, mais 1 sobre essa resistência como um todo. Como essas duas estão ligadas em série, eu somo elas aqui embaixo, e aí a resistência equivalente dessas duas está em paralelo com esse grupinho aqui de cima. Calculando tudo isso e invertendo a equação, eu chego que a minha resistência dos terminais, quando eu ligo o ohmímetro nos terminais A e B, é de 20 sobre 6 vezes 10 ao cubo ohms. Eu não anotei a unidade aqui, não se esqueçam de fazer isso, hein? É importantíssimo. Mas bom, vamos lá, dando continuidade. Agora, o que a gente quer saber? A gente quer saber a resistência do BC, ou seja, quando eu ligar um ponto do meu ohmímetro aqui e o outro ponto aqui. Ou seja, eu vou querer sair de B e chegar até C. E para isso eu tenho dois caminhos. O primeiro caminho, como está indicado no redesenhado, mais fácil para acompanhar, é um ponto saindo de B até C e o outro saindo de B, passando por A e indo até C, que é o que está representado nessa imagem. Bom, aqui o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular a resistência da linha de cima em paralelo com a linha de baixo. Na linha de baixo, o que a gente tem? A gente tem este conjunto, que eu batizei a resistência equivalente deles de R minúsculo, mais essa resistência que está ligada em série. Aí, todo este termo é somado com essa resistência que está ligada em paralelo a todo esse fio. Para a gente fazer essa conta, a gente precisa calcular a resistência equivalente desses dois aqui. Fazendo isso, a gente chega que ela é igual a 4 vezes 10 ao cubo ohms. Substituindo ali, a gente obtém que 1 sobre RBC é igual a 12 sobre 70 vezes 10 ao cubo. Eu não vou nem inverter essa equação, porque o que eu quero fazer é RAB, que foi o que eu obtive na primeira parte do exercício, vezes 1 sobre RBC. Que é o que a gente vai fazendo agora. Multiplicando um pelo outro, a gente obtém que a razão entre a resistência AB e a resistência BC é de 4/7, marcando a alternativa B. Bom, agora vamos para o nosso último exercício, provavelmente. E vamos ver o que ele fala. Ele é um circuitinho um pouquinho mais feio, mas ele é simples. Vocês vão ver que o segredo para mexer com circuitos é sempre redesenhar eles por uma forma que fique mais clara. O que está em série com o que, o que está em paralelo com o que. Vamos lá. Fusível é um dispositivo de proteção contra corrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o valor máximo de tensão U para que o fusível não queime? Basicamente, o que eu quero saber? Eu quero saber a minha
diferença de potencial de fora a fora do meu circuito, né? Desse ponto até esse ponto, sabendo que a corrente máxima que pode passar pelo meu fusível é de 500 miliamperes. Bom, vamos fazer umas continhas então. Mas antes disso, o que a gente vai fazer? A gente vai batizar os pontos do meu circuito e redesenhar ele. Por quê? Fica muito mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Redesenhando o circuito, a gente obtém que ele fica dessa forma. Aqui basta acompanhar quais são os pontos, né? Ponto A, ponto B, ponto C lá embaixo, ponto C, ponto E lá em cima está aqui. É só você ir ligando de um ponto a outro e colocando o que tem da forma que está. Esse é o segredo para redesenhar. Eu aconselho vocês pararem, olharem para o circuito aqui da esquerda e tentar obter esse daqui. Sem olhar, tenta redesenhar esse daqui, é um bom exercício. Bom, agora voltando para a questão que caiu na prova. Vamos calcular a DDP entre A e C primeiro. Por quê? Qual que é o meu objetivo final? É calcular a DDP de fora a fora, é calcular a DDP do A até o D. Porque eu quero calcular o máximo total. Beleza. Só que para isso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro a DDP de A até C, depois a DDP de C até D e somar as duas. Fazendo isso, eu vou começar pela de A e C. Como a gente sabe, quando eu tenho dois fios ligados em paralelo, a tensão entre eles é igual. Ou seja, eu posso pegar esse fio daqui de cima e calcular a diferença de potencial entre esses dois pontos, que vai ser válida também para o fio aqui de baixo, porque a diferença de potencial que ele está submetido é a mesma. Dessa forma, a minha corrente que tem que passar por esse meu fio aqui de cima, que é o que contém o fusível, tem que ser de 500 mA ou de 0,5 A. Porque o enunciado ele me pede qual é a máxima tensão que eu posso ter. A máxima tensão que eu posso ter é o máximo que o meu fusível aguenta sem queimar. Por isso que seria de 0,5 A. Agora, o que eu vou fazer? Sabendo a diferença de potencial entre esses dois pontos, aqui, calculada, porque aqui é U é R vezes I, o meu I é definido por isso, o meu R é o 120 que está aqui, por isso que dá 60 volts. Sabendo que dá 60 volts, eu consigo calcular a minha corrente I2, que é a que passa nesse fio aqui embaixo. Calculando a corrente I2, eu sei que a minha diferença de potencial entre aqueles dois pontos é 60, como eu já repeti algumas vezes. Isso vai ser igual a 60 ohms da resistência vezes I2, que é a corrente. Logo, a minha corrente I2 vai ter que ser igual a 1 ampere. Conhecendo a corrente I1, conhecendo a corrente I2, eu consigo saber qual é a I3. Porque se eu tenho I1 chegando daqui, I2 chegando daqui, e aqui eu não perco corrente de forma alguma, ela tem que ser conservada, eu vou ter que I1 mais I2 vai ser igual a I3. E aí eu consigo calcular a corrente neste pedaço do fio, a corrente que passa entre o terminal C e o D. Fazendo isso, eu tenho que a minha corrente vai ser I1 mais I2, que é 1 mais meio, é 1,5 ampere. Ótimo! Tendo a corrente entre o terminal C e D, agora eu posso calcular a diferença de potencial entre o terminal C e D. Calculando a diferença de potencial entre o terminal C e D, vai ser 40, que é a resistência que passa ali, vezes I3, que é igual a 60 volts. Agora, o que eu vou querer fazer? Eu quero calcular o de A até D. E como eu disse, eu já sei de A até C. Agora que eu acabei de calcular de C até D, eu posso somar as duas, que eu obtenho a DDP de A a D. Que é 120 volts. Simples, não? Bom, essa foi a aula de revisão de hoje. Foram feitos alguns exercícios. O Enem ele costuma cobrar muita questão de gráfico. Isso não cabe só a parte de circuitos, mas a física como um todo, em até questões de matemática. Análise de gráfico é algo que normalmente cai bastante. E uma das dicas que eu dou para fazer a prova, e isso vale para, acredito que todas as matérias, é leia o enunciado primeiro, leia a pergunta, depois você volta para o textinho da questão. Porque se o textinho for importante para responder a prova, você já busca dentro dele o que está na pergunta, o que você quer aproveitar daquele texto.
Ou, se a pergunta por si só já for algo que você consegue responder, você ganha tempo de prova, não tendo que ler tudo aquilo e também não cansa tanto. Espero que vocês façam uma boa prova e vou ficar na torcida por vocês. Muito obrigado e é isso.